Para onde vai a consciência quando o ciclo se encerra? Filhos e filhas do caminho, seres em travessia. No último vídeo, nós falamos sobre o encerramento do ciclo biológico. E eu fiz uma pergunta importante: o que você está fazendo com o tempo que ainda tem? Hoje eu quero responder algo que muitas pessoas sentem, mas poucas conseguem compreender de verdade. Para onde vai a consciência quando esse ciclo se encerra? Mas antes, aproveita, já me segue e caso esteja vindo aqui pela primeira vez, já curte, aciona o sininho para te lembrar dos vídeos que eu vou postar aqui no canal. Ah, mas antes, vamos à vinheta de abertura? A consciência não vai direto para um lugar, isso eu tenho que falar para você. Ela se encontra em um estado, e esse estado define com quais ambientes ela se conecta. Ou seja, não é um lugar que define a consciência, é a consciência que define o lugar que ela acessa. E aí entram as chamadas colônias, campos de aprendizado, zonas mais densas ou mais sutis, que com certeza vocês já ouviram falar. Depois que o ciclo se encerra, a consciência não é enviada para um lugar específico. Ela primeiro passa por um período de perturbação até se reconhecer no estado que construiu. E a partir desse estado, ela se conecta com ambientes compatíveis. Esses ambientes existem e são campos de aprendizados, de reorganização, de continuidade. Alguns mais densos, outros mais sutis, outros mais estruturados, como o que muitos chamam de colônias espirituais. Essa é a chamada da quarta dimensão, o lugar na erraticidade ou planos sutis mencionados pelo Espiritismo, onde o espírito, a consciência, fica em transitoriedade. Mas é importante entender uma coisa: não é o lugar que decide para onde essa consciência vai. É a sua consciência que te conecta com aquilo que é compatível com você. E por isso, não existe um lugar de punição. Existe, coerência, existe continuidade, existe aprendizado. Você não é levado para um lugar. Você se conecta com aquilo que você se tornou. E é exatamente por isso que algumas consciências conseguem seguir, aprender, expandir e outras ficam presas nos próprios estados. No próximo vídeo, eu pretendo explicar por que isso acontece. Então, seres em travessia, reforçando, quando o ciclo biológico se encerra, a consciência se desvincula do corpo e passa a existir em um nível que corresponde exatamente ao estado de consciência que ela construiu. Ou seja, você não vai para um lugar, você acessa uma frequência de existência. Se aqui você vive em confusão, apego, medo, falta de consciência, você não acorda iluminado depois. Você continua percebendo a realidade que você sempre viveu aqui, a partir desse mesmo nível de vida, de existência. Mas também não é punição, não é julgamento, é coerência. A consciência simplesmente se encontra com aquilo que ela é. Existem camadas de percepção, entendem?
estados de lucidez, níveis de compreensão, e a consciência se movimenta dentro disso. Algumas ficam mais densas, mais presas aos próprios apegos, outras mais leves, mais lúcidas, mais conscientes. Por isso, o mais importante não é o depois, como eu vou chegar lá, é o agora, porque o agora está formando como você percebe, como você reage, como você se posiciona e como você se entende. E isso não fica aqui, isso continua. Muita gente vive como se depois fosse começar do zero, mas não começa, continua e continua mesmo. E talvez essa seja uma das maiores responsabilidades da existência. Você está construindo todos os dias o estado de consciência que vai continuar com você depois que você não estiver mais aqui. Então observa hoje. Você vive com presença ou no automático? A gente já falou sobre isso no vídeo anterior, não é mesmo? Você se conhece ou se evita? Estou falando do conhecimento profundo de si mesmo. Você escolhe com consciência ou reage o tempo todo? A consciência não desaparece, ela não se perde, ela não vai para um lugar físico, ela continua no nível de verdade que você construiu. E talvez entender isso mude completamente a forma como você decide viver. E se esse conteúdo trouxe clareza ou abriu questionamentos importantes em você, talvez seja o momento de olhar para a sua consciência com mais profundidade. Eu conduzo processos para te ajudar a entender onde você está e o que você está construindo dentro de si. Se fizer sentido, as informações estão aqui na descrição desse vídeo. Minha alma abraça a sua. Namastê.